Continuando nossa exploração sobre inteligência humana, hoje vamos focar nas conclusões e, talvez o mais intrigante, nas perguntas que ainda estão no ar, sabe? É interessante ver essa distância, né? Entre o que a ciência já sabe e o que muita gente pensa. Lembra daquela discussão sobre o viés nos testes de QI? Sim, lembro. Tipo, a pesquisa desde T. Clary, Jensen, mostrou há décadas que o viés é mínimo em testes bem feitos. E hoje, os padrões éticos até exigem remover qualquer viés. Exato. E mesmo assim, essa ideia ainda gera muita polêmica, né? Pois é, parece que existe uma tendência, quase um otimismo exagerado, um viés igualitário, como alguns autores chamam. Uma vontade de acreditar que tudo é super maleável, tipo o QI, ou que diferenças individuais ou de grupo não são tão relevantes assim. É bem por aí. E olha, depois de um século de pesquisa, algumas coisas são bem claras para a ciência. Primeiro, inteligência importa sim para muita coisa na vida. Certo. Segundo, existem diferenças tanto entre pessoas quanto, em média, entre grupos. E terceiro, tirando situações bem específicas como adoção para um ambiente muito melhor, a gente não tem método comprovado para aumentar o QI de forma duradoura em quem já vive em condições, digamos, normais. Ou seja, a realidade nem sempre é o que a gente gostaria. Exatamente. Como Jensen já dizia, entender o fator G, essa capacidade geral, é fundamental para a gente se entender. Aceitar o que os dados mostram é o primeiro passo. Ok, então vamos mergulhar no que a gente não sabe tão bem. Uma área que gera muito debate são aquelas diferenças médias de QI observadas entre grupos raciais, por exemplo, nos Estados Unidos. O material que a gente está vendo fala disso. Qual é o nó da questão aí? Bom, a pergunta-chave é por que essas diferenças existem? A evidência hoje aponta para uma mistura de fatores, ambientais e genéticos. Mas qual a contribuição exata de cada um? Especialmente a parte genética entre os grupos, o que chamam de herdabilidade entre grupos, ou H2B, isso é muito, muito incerto e causa muita discussão. Quer dizer, não tem um número mágico. Longe disso. As opiniões dos especialistas vão de um extremo ao outro. Tem quem diga que a influência genética é zero, outros que é bem alta, tipo 80%, e outros que sugerem algo no meio. Simplesmente não existe consenso científico sobre o peso da genética nessas diferenças médias entre grupos. E ainda tem o debate se essa diferença histórica está diminuindo ou não. Entendi. É uma área complicada. E se a gente pensar na origem de tudo isso, de onde veio a inteligência humana, afinal? Como ela evoluiu? A lógica básica da evolução até faz sentido, né? Ser mais inteligente ajuda a resolver problemas, a sobreviver, a passar os genes adiante. Faz sentido pensar que isso traz vantagens. Sim, claro. Mas o caminho exato, como isso aconteceu, quando, se foi junto com outras características psicológicas, não tem um acordo. Tem gente que fala até de pressões evolutivas mais recentes. É outra área cheia de perguntas em aberto. E pensando em outras capacidades mentais, criatividade, como ela se encaixa com a inteligência? São coisas separadas? Uma depende da outra? O que a gente sabe é que existe uma correlação positiva. Pessoas mais inteligentes tendem a ser mais criativas. E parece que um certo nível de inteligência é meio que um pré-requisito para grandes feitos criativos, né? Você precisa dominar a área, raciocinar bem. Faz sentido. Mas aí vem a pergunta difícil. A criatividade é uma habilidade mental distinta ou é só um nome que a gente dá quando a inteligência geral, o G, é usada de um jeito diferente, original? Existe o risco do que chamam de falácia do jungle. Falácia do jungle, o que é isso? É a ideia de que só porque a gente tem palavras diferentes, tipo inteligência e criatividade, não quer dizer que são conceitos psicológicos realmente distintos. Podem ser só facetas da mesma coisa. Entendi. Então, a pesquisa futura tem que ver se a criatividade aparece como um fator consistente nos modelos de habilidades cognitivas ou se é algo mais espalhado, sabe? Certo. E sobre o ambiente, a gente falou que é difícil aumentar o QI permanentemente. Mas e a busca por fatores ambientais específicos que poderiam dar um empurrãozinho, especialmente onde as condições já são boas? Pois é. Aí tem um contraste interessante. A gente conhece bem vários fatores ambientais que prejudicam a inteligência. Falta de iodo, exposição a chumbo, privação extrema na infância. Sim, isso está bem documentado.
Mas achar intervenções positivas que funcionem de forma específica e duradoura, para a maioria das pessoas, isso tem sido bem mais difícil. Até o famoso efeito Flynn, aquele aumento nas notas de QI, ao longo das gerações, parece que não aumentou o G em si e não deu muitas pistas do que fazer. Que curioso. E identificar aquelas influências ambientais que são únicas para cada pessoa, mesmo dentro da mesma família, também é um desafio enorme. Talvez sejam coisas meio aleatórias ou a soma de muitos pequenos eventos. Meio parecido com a genética, né? Que também depende de milhares de pequenas variações genéticas somadas. Falando em genética, mesmo sabendo que existem genes ligados ao QI, que atuam no cérebro, ainda não se sabe como exatamente eles levam a um G mais alto, é isso? Exato. A gente sabe que eles estão envolvidos no desenvolvimento cerebral, mas o mecanismo exato que liga um gene específico a uma maior capacidade cognitiva geral ainda é um mistério. O que nos leva, talvez, à pergunta mais básica de todas. O que é o fator G, afinal? A gente sabe que ele emerge de como o cérebro funciona, né? Sua biologia, tamanho, saúde, organização, conectividade. Mas qual a natureza exata dessa capacidade? Ela é igual em todas as culturas? Como se compara com a inteligência de outros animais? São perguntas ainda sem resposta definitiva. É interessante como as discussões que chegam mais para o público, tipo, testes são justos ou servem para alguma coisa, muitas vezes estão distantes dessas questões super complexas que os especialistas estão realmente debatendo hoje em dia. Com certeza, e sempre tem a possibilidade de surgirem os desconhecidos, né? Novas perguntas que a gente nem imagina agora. Verdade. No fim das contas, a mensagem que fica do material é que o QI é sim uma medida valiosa, ajuda a prever resultados gerais importantes como o desempenho escolar, até a longevidade, mas está longe de ser a história toda. Não é um destino selado. De jeito nenhum. Para prever coisas mais específicas, tipo que curso alguém vai escolher, ou para entender uma pessoa como um todo, a gente precisa de muito mais informação. Só que ignorar o papel da inteligência em tantos aspectos da vida também leva a respostas incompletas sobre o mundo e as pessoas. Então, o resumo da ópera parece ser: precisamos entender a inteligência com base na ciência, reconhecendo o que ela pode e o que ela não pode explicar, e focar nas perguntas que realmente vão fazer o conhecimento avançar. Exato. E talvez deixar uma reflexão final para o pessoal pensar. Se essas influências ambientais que realmente moldam a inteligência na maioria das pessoas em sociedades desenvolvidas são tão difíceis de achar e talvez até meio aleatórias ou fruto de muitos pequenos fatores, qual o espaço real para a gente fazer intervenções que mudem isso de forma significativa para todo mundo e como a gente, como sociedade, lida com as diferenças individuais que resultam disso tudo, de um jeito que seja justo e produtivo?